Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma questão muito importante em boa parte das ciências. É claro, como sempre eu vou focar em economia, mas também vale em outras ciências humanas, sociologia, história, por exemplo, também tem algumas questões assim, e até nas ciências exatas. Aliás, essa questão ela surge com muita força na física, inclusive no século XVIII. E essa questão é o seguinte: muitas das vezes quando você vai estudar um determinado fenômeno, você pode olhá-lo de diferentes escalas. E cada uma dessas escalas é como se criasse uma espécie de subestudo, né, dentro daquela área, uma sub-área em que vai estudar aquele fenômeno mas naquela escala maior ou menor, que seria a escala macro, a escala micro, e às vezes, até alguns casos, escala meso, mas aí foge um pouco o escopo do que eu vou tratar nesse vídeo. Tá? Quando você estuda certas componentes sociológicas, você vê que tem uma escala ali que é no meio do caminho que você acaba dando nome de meso e é interessante observar também. Pois bem, no caso, essa questão da escala macro, como um exemplo que surgiu logo no século XVIII, e na área de ciências exatas, não foi na área de ciências humanas, é o da termologia, ou termodinâmica depois, que surge por conta de estudos na Revolução Industrial, sobre o funcionamento de máquinas a vapor. As máquinas a vapor eram a base da Revolução Industrial. Aliás, os motores, né, todos, são a base. O primeiro a vapor, depois tem o motor elétrico, né, que baseia esses fenômenos eletromagnéticos, assim por diante. Na verdade, os motores são a base da Revolução Industrial. Tá? Pois bem, você pode proceder a uma análise que você olha o nível macro. No caso da termologia foi o que você viu primeiro, porque o macro em questão é o nosso nível, e você tenta inferir, a partir da observação dos fenômenos e de algumas medidas, você começa a inferir certos padrões, às vezes meio que empiricamente, indutivamente mesmo. Assim. Você vai olhando e vai, olha, aqui eu estou vendo que quase todas as vezes tem isso, e você meio que enuncia uma lei e espera que ela esteja certa. No caso da economia, é uma coisa engraçada. No caso, o nível micro seria o nível dos indivíduos, empresas e famílias consumidoras, certos consumos, você gosta de pegar a família e não um indivíduo só, enfim, tem pequenas unidades, e o agregado seria o nível nacional. As contas públicas, balanço de pagamento, né, por exemplo, o resultado fiscal do governo, ele arrecadou tanto, gastou tanto. Então, o que se refere a uma sociedade inteira. Algumas até, inclusive, indo além. Algumas falam do cenário internacional. Mas aí realmente é uma escala ainda mais complicada, né? Seria quase um macro ao quadrado aí. Mas mesmo que você pegue o nível nacional, você não é país, assim, essa economia, você tem lá as contas públicas, você tem os resultados que o governo tem que olhar, o quanto cresceu a economia, a estatística toda, a inflação e tudo mais. E isso acaba entrando no nível macro. E existem estudos que buscam encontrar certas relações já nesse nível também. Existem alguns estudiosos no nível macro que buscam esse tipo de relação. Na verdade, na economia, a gente começou pelo nível micro. Começar a se estudar a questão. E aí eu já vou até explicar por quê. O que seria o nível micro? O nível micro, você tem o seguinte: você tem uma determinada sistema, grande sistema. No caso da economia, é uma sociedade inteira, e você tem pequenos compostos por vários elementos, indivíduos e firmas, que vão se comportar de determinada forma segundo determinadas leis. No caso da termologia, quando surgiu, por exemplo, também existe essa questão da física. Você tem a hipótese Boltzmann, que fala que tudo são formados por pequenas bolinhas, que na época eram só bolinhas mesmo, só para ter uma precisão histórica, mas é o que a gente hoje conhece como átomos e moléculas. Porque a rigor, algumas pessoas acham que ele enunciou a ideia dos átomos, mas o Boltzmann enunciou na física a ideia dos átomos antes de você provar que existe átomo. O cara realmente é um visionário nesse sentido. E aí o nível dos elementos não são indivíduos ou firmas, mas no caso da física são os átomos. E como eles interagem entre si para garantir, né? Você tem a física estatística que estuda uma forma de estudar como esses átomos vão ter um determinado comportamento que vai gerar os fenômenos térmicos e termodinâmicos em geral, que foram estudados na termologia. No caso da economia, a gente busca isso. E aí existe o nível micro, que você analisa basicamente como os indivíduos e famílias consomem,
como as empresas investem, gastam, como é que elas, enfim, quase tudo que ela vai fazer. Em geral, a gente analisa muito a decisão de produção, mas se você quiser uma sofisticação para isso, sei lá, endividamento das empresas, como é que elas tomam crédito, você pode pegar qualquer coisa. E aí você tem o estudo de como acontece entre cada um dos elementos daquele sistema. Tá? Mas aí, quando você tem o nível micro, uma das coisas que você se pergunta é, será que desse nível micro eu posso agregar, né, juntar, né, agregar, no sentido de juntar tudo isso, todo esse indivíduo, e conseguir deduzir o nível macro? Essa é uma das questões. Passagem do nível micro para o nível macro, que é fundamental em várias ciências humanas e até algumas exatas. Como eu falei, física estatística, por exemplo, busca esse tipo de questão na física também. Não é só um privilégio de ciências humanas. Pois bem, agora então falando mais da ciência humana, principalmente da economia, que é a minha área. Esse tipo de questão é complicada, né? No caso da economia, essa passagem do micro e macro, ela durante muito tempo foi feita pelo que eu chamo de indivíduo representativo. Na verdade, existe mesmo esse termo, firma representativa, na economia, mas eu gosto de falar indivíduo representativo porque não é só, eu não vejo isso acontecendo nas teorias econômicas só a respeito das firmas, mas também em certas unidades consumidoras. O sistema financeiro então é uma desgraça, as análises são totalmente nesse sentido, e elas, se não sei, a ideia é a seguinte: você tem como os indivíduos se comportam, você analisando isso, você soma todo mundo, e essa agregação é simplesmente uma soma dos resultados, você tem o nível macro. Ocorre que muito dos críticos, o pessoal que gosta mais do nível macro, vai criticar esse tipo de análise porque surge as chamadas falácias de composição. Nem sempre você consegue inferir todos os comportamentos a partir simplesmente do comportamento dos indivíduos. Eu mesmo estava vendo, eu achei um texto de uma economista que ela cita uma série de exemplos, e agora não tenho eles aqui, não lembro, qualquer coisa eu posso, sei lá, botar depois na descrição dos comentários, em que ela analisa, uma economista dessas que gosta mais da análise macro, ela é macroeconomista, até onde eu sei, eu espero não estar falando besteira, mas que eu me lembro ela é, e ela fala, olha, tem vários exemplos de falácia de composição. E uma coisa que eu noto entre essas pessoas ok, eu concordo que existe, eu noto isso, mas não fica muito claro assim, mas de onde vinha essas falácias de composição? Por que às vezes não dá certo, né? Quer dizer, ela numerou um monte de casos e vários exemplos, mas qual é a regra geral? A questão é a seguinte, é aí que eu quero falar. Como é que ocorre essa agregação? Normalmente ela ocorre na maioria das ciências, principalmente na economia. Vamos falar da economia agora. Na economia, ela muitas vezes ocorre para essa questão do indivíduo representativo. Isso baseado na hipótese de linearidade. Tá? O que significa ser linear? Eu também não vou entrar nos detalhes matemáticos, mas significa, basicamente, toda vez que eu falar agora aqui nesse meu canal sobre isso, linear quer dizer o seguinte: você tem uma visão linear de um sistema quando cada um dos componentes, basicamente, ele se comporta dessa maneira individual e você soma eles. Ou seja, linearidade quando há uma interação entre elementos. E esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave. Quando você fala da firma representativa, ou como eu chamei de indivíduo representativo, porque para mim não é só a questão da firma representativa, mas quando você fala na literatura econômica de firma representativa, a ideia é uma ideia errada. Por quê? Porque ela parte da ideia de que não há interação entre os elementos. Tá? E por causa das falácias de composição, é até engraçado, tem economistas que não gostam da ideia de que você tem que ter microfundamentos, como se buscou na economia. E aí o que eu falo, olha, existe ainda um outro caminho, e eu quis fazer esse vídeo exatamente para explicitar esse caminho, que é o seguinte: eu sou a favor, sim, da ideia de microfundamentos. Eu acho que eles não são obrigatórios, como aliás nem na física, tem muita lei da física nessa questão termodinâmica, que até hoje não se conhece microfundamentos, mas ok, ninguém vai jogar a teoria fora. Se a questão ali funciona, mesmo a gente adota essa lei, mas sempre entender que toda lei sem microfundamento é uma lei incompleta, é uma compreensão incompleta da realidade. Olha, eu sei que funciona no nível macro, de onde vem isso eu não sei, mas todo nível macro tem que emergir de algum nível micro, de alguma questão do nível micro, né, o chamado comportamento emergente. Então você tem que buscar. Essa teoria, no mínimo, está lacunosa, está faltando pedaço. Entendeu? Agora, eu também mato a questão de falar de composição no seguinte sentido: eu já percebi que
As falácias de composição, ela parte dessa ideia linear de que não existe interação entre os elementos. Então, quando eu vou criar uma teoria de microfundamentos, eu acho que é importante a gente ter, sempre em mente, a gente tem que ter dois tipos de, de fundamentos no nível micro. Os indivíduos, que é a coisa que tem em qualquer teoria dessas, e as suas relações. Então, a partir do conjunto de indivíduos e as suas relações, ou seja, relações são como que a decisão de um indivíduo, quando você olha os indivíduos, você fala, ele vai tomar decisões a partir de determinadas questões, e aí ele vai tomar determinadas ações e condutas. Como que a ação e conduta de um indivíduo vai influenciar as decisões de outro indivíduo e ser influenciado por elas? Entendeu? Dessa forma, ou seja, como é que os indivíduos vão interagir? Então você tem que ter uma visão que é muito comum presente no sistema complexo, que são que matemática chama de grafos. Você tem os pontinhos, que são os vértices ou nós do grafo, que seriam os indivíduos. Cada um deles tem uma decisão. Mas você tem uma rede de relações dada pelas arestas, que são os tracinhos. Se você for ver grafo na internet, você vê o que é. Eu não vou conseguir colocar aqui, mas visualmente é muito reconhecível. As arestas sendo as relações, então você tem relações entre indivíduos de como cada decisão de um indivíduo vai mudar a decisão de outro, vai condicionar a decisão de outro. E quando você analisa dessa forma, você consegue finalmente entender melhor isso. Como é que é esse comportamento emergente. Claro que você vai ter a compreensão mais próxima na matemática chamada de sistemas complexos, que buscam entender como que dessas pequenas relações você consegue comportamentos emergentes, às vezes de maneira muito mais rica. E essa é uma ciência que ainda está em desenvolvimento. Mas, assim, pelo menos você parte de uma visão muito mais coerente com a realidade. E aí você não cria essas falácias de composição. Porque se você for olhar essas falácias de composição, vêm dessa noção linear, né? Você tem uma ideia de que, como se eles não interagissem. Como se cada um vivesse no seu mundinho paralelo, que não é verdade. E é aí que você tem esse tipo de questão. Eu tenho um exemplo que eu fiz num curso que eu desenvolvi, em que eu pego algumas leis da macroeconomia, na verdade, uma lei da macroeconomia muito importante, duas, na verdade, tá? Algumas leis da macroeconomia que estudam como as relações entre os indivíduos vão servir também de microfundamento, né, porque também é nível micro, mas para entender como é que certas decisões de alguns indivíduos vão mudar certos parâmetros da decisão de outros indivíduos e como é que isso gera resultados totalmente distintos da microeconomia e macroeconomia tradicional, ortodoxa, por exemplo, né? Mesmo assim, desenho clássico, tem resultados que não funcionam tão bem na prática. E aí você, com essa compreensão, você consegue. Eu fiz até um curso sobre isso, em que eu, no fim das contas, era para investigar o fenômeno da inflação, e eu parto dessas leis, e aí você vê como é que realmente as coisas ficam mais claras. Então, quem quiser saber mais, eu tenho esse curso, então eu vou disponibilizar depois para vocês, e eu acho interessante. E aqui nesse vídeo eu queria dar esse recado. A gente precisa começar a pensar todas as ciências, não só como meros elementos individuais, essa visão meio elementarista, linear, e pensar também, mas como é que eles interagem entre si? Eles não podem ver em universo paralelo você me soma como se só isso acontecesse, tá? E isso é que é realmente o problema para essas decisões. E aí sim os microfundamentos fazem sentido, não vão basicamente gerar resultados incompatíveis com o que a gente observa no macro. Se a gente observa certas leis do macro e se não explica no micro, a coisa toda fica bastante complicada, entendeu? Então é isso, basicamente, eu queria falar sobre essa questão e desse novo paradigma com o qual a gente tem que se acostumar, tá bom? É isso, pessoal.